Louvado seja o Senhor, amém? Uma boa noite a todos vocês. Eu já fui apresentado, meu nome é Simão, mas eu também quero apresentar minha família a vocês. Eu queria convidar minha esposa aqui, as minhas filhas. Eu penso que um dos grandes milagres de Deus na minha vida foi a oportunidade de tê-los. Primeiro a minha esposa maravilhosa, minha filha primogênita Isabela, e a minha filha mais novinha, a Gabriela, que Deus abençoe muito. Eu queria apresentar eles a vocês para dizer que o milagre acontece. Amém? Pode ir. Me lembro, quero muita liberdade compartilhar com você da palavra do Senhor e também contar um pouco da minha história a você. Me lembro que assim que eu comecei a minha caminhada, o meu desejo de parar de usar drogas, uma das coisas que eu desejava demais era ter uma família. Isso foi uma das coisas que eu orei durante anos, incessantemente, porque o meu desejo era ter uma família. E Deus me deu uma família muito linda. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 11, por favor. Romanos. Quero trazer também um abraço da família viva lá de Paraná. Sei que algumas pessoas vão estar nos assistindo. Que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Lá está tendo culto também. E eu quero ler com você Romanos 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, eu queria ler com você a partir do verso de número 34. Romanos 11, verso de número 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Não sei se o presbítero já orou, mas eu gostaria de orar com você mais uma vez. Feche os seus olhos aí. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero te adorar pela oportunidade de estar junto com a tua igreja. Te adorar, Senhor, pela oportunidade de participar deste culto de celebração do Vida e Paz. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez na minha vida, por todo o milagre, por toda mudança na minha história. Eu quero te adorar por isso. Eu quero nesta hora dar a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, se não fosse o Senhor, isso seria impossível. Foi o Senhor quem fez todas as coisas, o Senhor quem realizou todas as coisas, e eu quero dar a Ti agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, ministra agora aos nossos corações. Hoje é um culto muito especial, por isso nós queremos ouvir a Tua voz. Então fala conosco também através da Tua palavra e direciona-nos, ó Senhor, a fazermos a Tua vontade. Senhor, o Senhor colocou algo no meu coração e da mesma maneira eu quero compartilhar com a Tua igreja e eu quero clamar ao Senhor agora que o Senhor esteja a falar em cada coração. Quero colocar agora cada vida diante do Teu altar aqui nesta hora. Quero mesmo neutralizar toda a ação do inferno, Senhor, todo o espírito maligno que tenta roubar a Tua palavra, distorcer a Tua palavra, seja aniquilado agora, e que os anjos do
do Senhor esteja aqui a nos guardar como igreja, como teus filhos, para recebermos a tua palavra, para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que onde esta palavra chega agora, pelas casas, nossas famílias, Senhor, que ela esteja a gerar vida, que ela esteja a alcançar mesmo cada coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quero te adorar pela vida do pastor Marcos Alves, pela vida da pastora Angélica. Muito obrigado pela vida dos teus filhos. Nós agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero começar te pedindo perdão, porque eu quero que você veja uma foto. Eu fiquei com muita vergonha de quando colocaram essa foto na internet. Não foi eu que coloquei, foi uma das pessoas que estão na foto. E eu quero te pedir perdão porque eu vou colocar essa foto para você ver, desde já, mas eu quero que você veja, porque muitas pessoas me falam, né, quando eu começo a conversar com elas, elas falam: é possível, eu não acredito. Eu queria colocar essa foto. A comunicação consegue colocar a foto para mim, por favor? Essa é a foto. Eu sou de camisa vermelha ali. As outras duas pessoas andavam comigo na época. E eu cheguei num estado mais deplorável que você puder imaginar, no nível de álcool e drogas. Porque às vezes a gente conta assim das pessoas e as pessoas falam assim: meu Deus, não acredito. Não é possível que você chegou nesse estado. Cheguei num estado muito ruim mesmo, totalmente deplorável, a ponto de ter que expor a minha família e me visitar dentro de um presídio por conta do álcool e das drogas. Fiquei preso durante um tempo por conta de roubo, por desejo de usar. Foi um milagre que eu não morri. Eu costumo dizer muito isso. Eu vivi dias horríveis. Muitas pessoas, quando eu compartilho um pouco da minha história, e eu falo: se você quiser tirar essa foto, você pode tirar, já todo mundo viu. Muitas vezes, quando eu falo da minha história para as pessoas falam: mas como assim? Como foi possível ter acontecido isso? A primeira coisa que eu quero falar para você foi porque eu tive uma mãe. Ela não gosta que eu falo isso porque ela acha que é muito vergonhoso. Mas hoje, quinta-feira, eu saí de Barra Mansa. Hoje, para a glória de Deus, eu sou formado em psicologia, sou professor na rede municipal de Barra Mansa. E eu saí da escola meio-dia, um sol quente, eu sempre trabalho meio-dia. E eu vim aqui em Patins para agradecer minha mãe. E falar para ela muito obrigado por tudo que ela fez para mim. Pela vez que ela me botou para fora de casa, pelas vezes que ela não me deixou usar droga dentro de casa, pelas vezes que ela não me deixou parar de estudar, porque a minha vida hoje é maravilhosa. Pelas vezes que ela me obrigou a ir para a igreja, porque às vezes você pensa que, pastor, mas na sua vida foi tudo muito fácil. Foi nada, meu filho. Foi nada. Pensei em parar, milhares de vezes. Me lembro de uma vez contando para a mãe de um amigo nosso que minha mãe tinha tido essa atitude. A mãe dele ficou inconformada. Ela achou que era impossível, era algo assim que não podia acontecer de maneira nenhuma. Aí a mãe tem uma atitude como essa, mas ela teve. Me colocou para fora da minha casa e falou assim: olha, eu não vou ser aquela que vai colaborar para a sua derrota. E às vezes, não sei se você provavelmente você ficou sabendo, nós estamos com um curso de capacitação na área da sexualidade, ali em Volta Redonda, na Goldac. E ontem o pastor Saulo ministrou muito forte sobre isso. E tudo começa falando sobre a questão
da ordem e da estrutura na família. E ele estava compartilhando sobre essas questões das importâncias de tomar as decisões dos relacionamentos. Então eu quero dizer a você família, você pai, você mãe, você filho, às vezes também, não tenha receio de se posicionar em relação ao seu ente querido. Não tenha receio. Hoje nós temos acompanhado pessoas e nós vemos como é difícil, às vezes, para uma pessoa ter que tomar uma decisão mais enérgica com a outra pessoa. Falar para ele não pode, falar para ele não faz. E às vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim: olha, eu quero que a minha família, ou eu quero que o meu filho, meu marido, minha esposa experimente essa mesma realidade. Eu quero viver essa mesma realidade na minha casa. Mas de maneira nenhuma nós queremos tomar algumas decisões que foram tomadas. Então eu gostaria de deixar essa mensagem a você hoje. Não tenha receio. Não tenha medo. Não tenha medo. Algumas pessoas, coitadinho, o que vai ser dele agora? Olha, foi difícil, tá? Foi difícil. Me lembro, antes de nós, eu vou pregar ainda, tá? Só mais uma coisa rápida. Antes de chegar, eu me lembro de que eu saía da minha casa e eu fiquei quase que 6 meses indo à escola para poder jantar. Uma família que tinha tudo. Não sei se vocês sabem, mas às vezes você não conhece, minha mãe é a pastora Marta. Na minha casa tinha tudo, gente. Eu troquei tudo para poder usar drogas. E ela sabia de todas essas realidades. Às vezes ela ia me visitar de manhã, ela chegava lá onde eu estava, na casa do meu avô, ela me falou que ela saía de lá arrastada. E ela me via lá. Às vezes, depois de uma noite de bagunça, droga, porque o cara perde o sono, acaba com tudo, não tem mais rotina nenhuma. E ela pegou e ia lá me visitar e me via naquele estado. Então eu cheguei no nível mais ruim que eu poderia ter chegado. Tem pessoas que vão muito mais longe, né? Querem continuar cavando. E eu não questiono ninguém, cada um sabe o seu limite. Mas eu cheguei onde eu poderia chegar. E para a glória de Deus, o Senhor me resgatou. E é o que eu quero falar com você nessa noite. Porque eu penso que você não veio aqui para ouvir a minha história triste. Você veio aqui para tentar entender um pouquinho do que me tirou daquele buraco, não foi? Bom, espero eu, né, que ninguém gosta aqui de filme de terror e veio aqui pensar que eu ia mostrar um monte de cena maluca. Não foi isso não. Eu vim aqui dizer a você que Jesus é a resposta. Eu vim aqui dizer a você que Jesus é a solução. Eu vim aqui dizer a você que ainda há esperança. Que esse não é o fim, esse não foi o meu fim. Jesus mudou a minha história, Ele também quer mudar a sua história. Jesus mudou a história da minha família, mudou a história da minha casa, e também quer mudar a sua história. E eu quero compartilhar algumas coisas com você, enquanto nós conversamos a respeito da minha vida, da minha história. Se vocês quiserem colocar aquela outra foto, eu também penso que eu tenho que mostrar o depois, porque se eu mostrar só aquela foto, vai ficar na mente, vocês vão ficar assim: meu Deus, que foto foi aquela? Eu quero botar uma outra também, muito bonita, bem legal, se você puder colocar ela aí. Se quiser deixar ela de fundo, acho que vai ser muito joia também. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor fala assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de si, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestareis com Ele em glória. Penso que todos vieram aqui, né, e aqueles que estão me assistindo também, né, que participam do Ministério Vida e Paz, o que fazer numa situação como essa? O que fazer, querido? Para parar de trocar tudo, para parar de vender tudo? O que fazer para deixar de ser um mendigo social? O que fazer para deixar de ser um refém emocional daquele que você ama? O que fazer para você deixar com que aquela pessoa verdadeiramente viva as experiências que ela precisa viver? O que fazer? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que nós precisamos entender os planos de Deus para cada um de nós. Aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele fala algo assim muito maravilhoso, e nós precisamos entender isso. Eu queria desafiar você a receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. E quando eu falo receber aquilo que Deus tem para você nessa noite, não é receber só aquilo que eu vou estar falando aqui, mas você receber verdadeiramente aquilo que o Senhor pensa a seu respeito, a maneira como o Senhor deseja que você esteja, que você viva, a forma como o Senhor deseja que você caminhe, quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Porque uma coisa, querida, é quando você vem aqui, nós, pastores, ministramos algo que Deus coloca no nosso coração, você recebe aquela palavra, mas outra coisa é você ter a compreensão exata do que Deus quer que você seja. Posso virar para você e falar para você agora assim, olha, 2 Coríntios 2, capítulo 9, fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se você não tiver essa convicção do seu coração, se você não aceitar isso, se você não souber, se você não quiser viver o melhor de Deus para você, querido, eu sinto te falar, mas você corre um sério risco de morrer em cima de uma cama, com depressão, sem comer, sem tomar banho, sem beber, sem falar, porque o seu filho ou a sua filha decidiu continuar usando drogas. Ou você pode beber cachaça, ou fumar maconha, cheirar cocaína, fumar crack, fazer o que for até morrer, porque um dia aquela pessoa que você gostou te abandonou. Porque a única forma que nós temos, como cristãos, e acreditamos nisso, olha, querido, eu conheço muita coisa, já vi muita coisa, já vi muita coisa, já me aprofundei muito nessa área de dependência química. Eu quero dizer a você que muitas pessoas dizem sobre vários assuntos, mas recuperação total, igual a que nós vivemos no cristianismo, pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar. Então, você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito. Você precisa aceitar isso. Saber que você é amado dele. Saber que ele te escolheu, que ele te chamou, que ele tem para você o melhor plano. Saber que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. E é aceitável isso. Desejável isso. Quantas pessoas o senhor teve a oportunidade de tratar até hoje, pastor? Milhares. Quantas pessoas estão bem? Algumas. Hoje eu olho aqui e eu vejo o Patico, vejo o Fábio, vejo o Alexandre, pessoas que eu tive a oportunidade de tratar, de cuidar. Me lembro de quando eu recebi o Patico na comunidade. E eu quero falar para você que como eles, eu recebi vários outros. Agora, os que estão para contar a história, não são. Porque não entenderam exatamente essa questão.
E quando eu falo isso, eu não falo só com relação à questão do álcool ou da droga, não. Eu quero que você leve essa realidade para a sua vida em todos os sentidos. Porque a nossa transformação, a nossa melhoria, a nossa mudança, ela deve acontecer em todas as esferas da nossa vida. Porque às vezes você pode vir aqui e pensar que esse culto é só para quem está usando drogas, ou só para quem tem um familiar com droga. Não, a mensagem que eu quero dividir com você hoje é que se você não entender quem você é em Deus, se você não entender por que Deus te chamou, como Deus te escolheu e o amor dele pela sua vida, você pode ver a sua caminhada com Cristo frustrado. Você pode ver algumas coisas, mas não experimentar. Você pode ouvir as pessoas falarem que existe um lugar maravilhoso, que existe um lugar de prosperidade, que existe um lugar de bênção, existe um lugar de felicidade, que existe um lugar de transformação, existe um lugar onde milagres acontecem, e você não conseguir chegar nesse lugar. Eu preciso saber qual é o plano de Deus para mim, que Deus tem um plano muito melhor para mim, e eu preciso aprender que dentro de tudo isso, o Senhor me escolheu e Ele quer que eu faça isso porque é um propósito. Como que eu vou viver o melhor plano de Deus para mim? A partir do momento que eu quiser dizer para as pessoas que o melhor plano que eu estou vivendo hoje foi Ele que fez. Por que você acha que eu estou aqui testemunhando para você? Porque eu aprendi, ué. Eu aprendi que Deus não queria me tirar do buraco para me colocar na rua andando desfilando aí de carro, com família do lado, para glorificar o meu ego. Não. Quando eu entendi isso, eu falei assim, não, eu não posso me afastar da presença de Deus jamais. Tudo, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Então Deus tem um plano. Deus quer te libertar para que você possa libertar outros. Deus quer fazer na sua vida para que você seja testemunha para outros. E por que algumas pessoas não vivem um milagre? Porque estão pensando somente nelas mesmas. Querido, para de pensar em você. Para de pensar em você. Passe a se entregar totalmente pelo reino. Porque quando houver essa compreensão, aí vai chegar num ponto onde eu acho que isso é muito importante. Se você me perguntar quantas vezes eu faltei cultos nos últimos anos, eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. Se você me perguntar qual foi o dia que eu estava cansado demais para não ir na igreja, eu não me lembro. Porque eu entendi que o meu lugar é diante do Senhor. E às vezes você quer viver o sobrenatural de Deus, mas você não quer morar diante de Deus. Você quer só pegar alguma coisa e levar embora. Você só quer achar um comprimidinho. Alguém me deu uma palavrinha ali, o pastor fez uma oração por mim, botou a mão e acabou. E às vezes não é isso. O Senhor te chama para viver uma vida totalmente diante dele. E quando você faz isso, você está falando para ele assim, olha, Senhor, eu não quero mais que a minha vontade aconteça, sim que a sua vontade aconteça. Eu não me preocupo com mais nada. Eu não cuido de nada. Eu não tenho cuidado com nada. Tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu faço é para Deus, tudo que eu sou é de Deus, e Deus que faz todas as coisas. Não sou irresponsável, tá? Preciso te falar isso também. Se você vai achar que você vai ser irresponsável, pastor, como eu posso ser irresponsável? Não, você tem que ser muito responsável, você tem que ser muito zeloso, você tem que ser muito comprometido. Mas você precisa entender como eu entendi. E eu quero dizer isso a você que está agora em recuperação, você que está aqui desejando receber um milagre na sua vida. Tenha toda a sua vida diante do cuidado de Deus. Não ande preocupado com coisa alguma. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Mateus fala isso também. Mateus capítulo 6, ele também fala isso. Em 6,33 ele fala também, em primeiro lugar o reino. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Nós não devemos estar preocupados com nada. Devemos confiar todas as coisas em Deus. Tudo é para Deus e todas as coisas são para a glória de Deus. Então, isso é muito importante nós entendermos. Que o Senhor, Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E agora, uma coisa muito interessante é que como Deus vai dar algo a alguém, se Ele não sabe que essa pessoa precisa disso.
Porque se você falar comigo, me perguntar um pouquinho a respeito da minha história, eu vou te contar cada detalhe dela, das experiências mais traumáticas até as experiências mais satisfatórias, as que verdadeiramente marcaram e as que não marcaram. Eu vou tentar lembrar e vou te contar isso. Por quê? Eu estava compartilhando isso com a pastora Priscila esses dias, porque eu cansei de contar isso para Deus. Eu cansei de ler a Bíblia e tentar trazer as histórias bíblicas e a minha vida para dentro uma coisa da outra, a ponto de que fosse a mesma coisa. Sabe aquele texto que fala lá no livro de Salmos, que você deve confessar ao Senhor: não ocultei mais o meu pecado, não calei mais os meus lábios? Eu chorava a madrugada inteira, cara. Eu orava a madrugada inteira pedindo a Deus para que Deus mudasse a minha história. Eu ficava a noite inteira estudando dentro de um banheiro, gente. Eu fiquei 12 anos na comunidade de reabilitação de viver. Os primeiros 6 anos foi estudando no banheiro. Estudando no banheiro, eu falei: a Bíblia é moleza. Olha, a Bíblia é moleza. Quando você está, sei lá, não vai ficar com moleza, a hora nenhuma, porque sempre tem um desafio. Mas você fala assim: a Bíblia é moleza, pastor. É mole você aprender a falar a palavra de Deus, você aprender, é fácil. É, querido? Será? Para mim não foi fácil, não. Eu fiquei mais de 6 anos dentro da Bíblia dentro do banheiro. Para pregar, tinha que estudar a Bíblia e estudar dentro do banheiro, porque eu não tinha liberdade para poder ir em um outro local que tivesse luz. Eu só conquistei o direito de poder sair ou fazer ou qualquer outra coisa, ou ler de qualquer outra forma, sem incomodar as pessoas depois de muito tempo. E eu louvo a Deus por aquele banheiro. Porque se não fosse aquele banheiro, eu não tivesse aprendido. Então eu quero dizer isso para você, que tudo tem um preço muito forte. Agora nós precisamos falar para Deus: o que você quer? O que você precisa que Ele faça na sua vida? E assim Ele vai fazer. Não seja omisso naquilo que você precisa, naquilo que você deseja de Deus. Compartilha. Fala para Ele. E Ele vai fazer. Agora não deixe de falar. Porque se você deixar de falar, como Ele vai entender? Como Ele vai saber o que você precisa? Como Ele vai saber qual é a sua necessidade? Então, precisa contar para Ele. Agora, o que fazer para viver essa vida melhor em Deus? Como fazer, pastor, para ter isso como prioridade na própria vida? Tem algumas coisas, querido, que eu quero compartilhar com você, que também está em Colossenses. Queria que você abrisse aí. Colossenses 1. Verso número 13. O Senhor fala assim: e Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque dele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e subsiste, todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. Que aqui está bom. Ele é tudo. Como alcançar uma vida? Como viver uma vida? É entender que Ele é tudo. É você reconhecer o que realmente importa.
pastor, isso é só porque quer ser livre das drogas? Não. Isso é para todo mundo. Eu e você precisamos reconhecer o que realmente importa. E o que importa é que eu e você venhamos saber nessa noite. O que eu e você devemos saber? A primeira coisa, que Deus é o Criador de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Ele fez tudo, Ele é dono de tudo e Ele sabe de tudo. Ele é tudo. Todas as coisas que existem são por Ele. Essa é a primeira verdade que eu e você temos que adotar para nossas vidas. Se você quer ser livre, se você quer viver uma vida livre do domínio desse século, livre dos sofismas do século, que eu vou chegar nesse ponto com você também, eu quero desafiar você a entender que Deus é o Senhor de tudo. Eu quero desafiar você a entender que o seu amor, ele é maior do que todas as coisas. Ele é incondicional. E Ele é por mim e Ele é por você. Como viver uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus? Você está aqui porque você acredita no poder de Deus. Você não está aqui porque você veio e ouviu falar. Você está aqui porque você acredita no poder de Deus. Se você acredita no poder de Deus verdadeiramente na sua vida, você precisa saber que o amor de Deus pela sua vida é incondicional. Que Ele te amou mais do que todas as coisas. Ele te ama mais do que tudo. E você tem que receber esse amor no seu coração. Sai daqui sabendo que o Senhor te ama mais do que tudo. Como Ele faz isso? Sem olhar os meus defeitos e os seus defeitos. Sem olhar os meus erros e os seus erros. Ele nos ama. Ele me ama e Ele te ama. As nossas imperfeições, elas vão sendo modificadas segundo aquilo que nós caminhamos em Deus. Através da palavra, nós somos lavados. Através da palavra, nós somos transformados. Através do contato com o Espírito Santo, através da oração, através da adoração, através do louvor, nós somos mudados pela palavra, mas nós somos recebidos da maneira como nós estamos. Quero dizer a você que o Senhor te recebe nessa noite do jeito que você está. Ele não está aqui com uma varetinha medindo para você como você chega, não. Ele te recebe como você está. Ele não olha para coisas na sua vida para te receber. Ele te capacita ao longo do processo. Então eu preciso entender esse amor para que eu possa viver uma vida melhor. Eu preciso aceitar, que o Senhor Jesus, através da cruz, Ele me deu essa oportunidade de ser reconciliado com Deus. Como que eu vou viver uma transformação de vida, vou viver um milagre na minha vida, ou vou ser transformado pelo poder de Deus, se eu não reconheço a primeira Jesus veio para quê? Para nos fazer, para nos trazer para Deus. Ele nos comprou com o sangue dele, Ele nos reconciliou com o Pai através de Jesus. Nós somos reconciliados. Então, se eu não acredito nessa verdade, se eu não acredito que existe poder nesse sangue, que existe poder nesse nome, para me transformar, me libertar, como eu vou ser livre? Como eu vou ser livre? Impossível. Aos olhos de quem quer e quem busca essa libertação em Jesus, é impossível. Porque você pode buscar a sua libertação em outras coisas também. Me lembro de uma assim, em 2019, as pessoas da faculdade me perguntaram assim, estava muito, deve estar crescendo ainda essa questão das pessoas fazerem a cirurgia bariátrica. Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2017, 2016 ou 2016, 2015. Em 2015 eu fiz a cirurgia bariátrica e as pessoas da faculdade me perguntaram: Simão, como que
foi para você o processo de atendimento na psicologia, toda aquela questão, para a questão da cirurgia bariátrica? Eu falei para eles assim: olha, vocês verdadeiramente querem ouvir? Não, a gente quer ouvir, com certeza. Eu falei: então, na minha vida, o que fez toda a diferença foi Jesus. Porque eu fui operar, porque eu sabia que Jesus estava comigo, a minha vida estava na mão dele. Eu tive pouquíssimos atendimentos como psicólogo. O meu verdadeiro psicólogo foi Jesus, foi ele que mudou a minha história. Eu falei isso numa sala com 30 psicólogos ali, professor e todo mundo, querendo que eu desse todas as informações psicológicas necessárias. E a única coisa que eu falei para eles é que foi Jesus que fez todas as coisas. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, a ciência ela pode dizer muita coisa. A ciência ela ajuda e auxilia em muitas coisas. Mas na vida daquele que é crente, o que manda é a palavra. O que manda é a fé. O que manda é o seu poder, é o seu crer em Jesus. Isso eu quero deixar muito claro para você. Então eu preciso reconhecer que através de Jesus há libertação. Que a partir do momento que a minha vida está em Cristo, eu sou liberto. Porque eu não fiz nada, gente. A Bíblia fala que Deus é aquele que tira o homem do lixo ou do montoro e o faz assentar com os príncipes. A minha história, eu estar aqui para falar para você hoje, isso era algo impossível de acontecer. Eu trouxe essa foto que eu coloquei para vocês verem, porque essas pessoas não acreditam. Essa é a única foto que eu tenho. Eu tirei até um print para guardar no meu telefone. Essa foto está no telefone, está no Facebook de um amigo, porque é a única foto que tem. Na época não tinha esse mundo de telefone, não existia isso. Porque se houvesse, teria milhares de fotos horríveis. Mas o que eu quero dizer para você é que eu era menos provável. Mas eu acreditei que em Jesus eu podia ser livre. Eu acreditei que Ele era poderoso para transformar. E às vezes você está aqui esperando uma resposta científica ou qualquer outra. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que Jesus Ele faz todas as coisas. Ele deseja fazer todas as coisas. Mas Ele também deseja que eu e você tenhamos algumas atitudes. Até aqui eu falei com você de como Ele te ama, de como Ele é poderoso para fazer na sua vida. Mas eu também quero dizer a você que eu e você precisamos receber algumas coisas. Quando eu falo receber algumas coisas, eu queria que você lesse comigo Colossenses mesmo, capítulo 2. A partir do verso 4, fala assim: ó, digo isso para que ninguém nos engane, com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem, a vossa firmeza na vossa fé em Cristo Jesus. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Fala comigo assim, ó. Assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confiados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Querido, a partir do momento que eu e você recebemos a Jesus, nós devemos andar nele. Sabe aquele cristão que você vê que só passa vendo? O cara que não conta uma vitória, o cara chega para você, o cara só reclama. O cara está do seu lado, ele não consegue te contar uma bênção, ele não consegue falar para você que deu certo alguma coisa. Alguma coisa está errada.
perguntar se você está andando nele, ou se você só recebeu ele. Porque às vezes a gente só recebe. Ah não, eu fui lá na frente, dobrei meu joelho, recebi a oração, fiz a confissão. Mas quando fala andar nele, está falando em responsabilidade com ele. Aí eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O ver que eu tinha na carne, agora eu vivo ele pela fé. Gálatas capítulo 2. E passo a ver pela fé em Cristo Jesus. Já não importa mais a minha vontade, já não importa mais o meu querer, desde que eu cumpra aquilo que o Senhor tem para mim. Aí você quer viver o melhor de Deus, quer ter o melhor de Deus, quer andar da melhor maneira, mas não quer caminhar naquilo que Jesus ensina. Pastor, por que o senhor viu tantas pessoas recaindo e vê ainda hoje? Porque eu ainda trabalho na clínica, eu tenho que te contar que o ciclo não acabou. Por que o senhor vê isso acontecendo tanto? Por que, como professor, agora eu estou com uma triste realidade na minha cabeça, que eu estou vendo os alunos que eu dou aula e a probabilidade de eu ter que atendê-los na clínica no futuro. Porque o caminho da drogadição, a drogadição ela tem um caminho. Existe um percurso para se formar um usuário de álcool e drogas. Às vezes você pode pensar que é questão genética, é mero conhecimento. Não, existe um percurso. Tem um percurso que passa por uma série de setores aí, que eu não vou entrar em detalhes com você agora, que não dá tempo. Mas existe um percurso. E eu olho para essa geração, e olho para a clínica e vejo esse processo. Então precisa andar em Jesus, precisa estar com Jesus, tem que desejar caminhar segundo aquilo que Jesus ensina. A sociedade nunca precisou tanto da Bíblia como está precisando. Se você andar pela rua aí, eu não preciso falar nada para você até agora. Eu não preciso te apontar nada, eu não tenho que te falar nada para você, não. Todo mundo que está aqui, se você ainda não é cristão, se você começar a ler a Bíblia, você não precisa te falar nada. Para te confirmar que a Bíblia é a mais pura verdade. Eu não preciso fazer isso. Então eu preciso andar em Jesus. E andar em Jesus é andar em amor, não em obrigação. Porque nós queremos viver essas transformações, queremos viver todas essas mudanças, mas não queremos andar em Jesus por amor. Estamos debaixo de uma situação de obrigação. Tudo aquilo que é obrigado, que eu abandono, muitas das vezes. A única coisa que a pessoa costuma não abandonar quando é obrigado é o trabalho, porque se abandonar morre de fome. Mas muita coisa que é obrigado, a pessoa acaba abandonando. Eu não vou ver essa corrente na minha escola, então joga fora, vai embora. Porque eu tenho que andar por Jesus em amor. Se você ainda não é apaixonado por Jesus, você que está em recuperação, está começando a recuperação, já é cristão há bastante tempo, mas ele não se considera apaixonado por Jesus, eu quero desafiar você a se apaixonar por ele, porque você pode desistir a qualquer momento. Se for obrigação, não é em amor. Precisa andar com Jesus por amor a ele, e não é por aquilo que ele pode dar. Eu preciso ter um cuidado, como fala no verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presas por meio de vãs filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, segundo Cristo. Querido, isso é um outro assunto muito forte também. Se eu e você queremos viver uma vida livre das drogas, queremos viver uma vida livre em Deus, nós não podemos dar ouvido a essas vãs filosofias. É só uma cerejinha, é só uma coisinha. Ah não, ele tem só um poder, mas é um menino muito bom. É só o time, o cara está lá com o fuzil na mão, né? Igual aquele filme do Tropa de Elite lá, o cara está com o fuzil na mão, armado até os dentes, é só o time. Porque isso não pode ser visto de maneira normal. Eu não posso aceitar que agora, um tema muito polêmico,
sobre essa questão da redução de danos, falando no conceito de álcool e drogas. Ah não, se ele parar de usar todo dia já está bom. Se ele usar só controladamente, usar moderadamente já está bom. Querido, não é isso. Não é assim. Isso são coisas que não estão previstas para mim e para você. Eu e você temos que tomar muito cuidado com isso. E tem muita gente querendo enganar os cristãos. Muita gente querendo falar uma série de coisas a respeito de tudo isso. E eu e você temos que tomar muito cuidado com sermos seduzidos. Muito. Escola, trabalho. Quando eu falo cuidado, tomar cuidado não é só com relação a álcool e drogas, é com relação a todas as coisas das nossas vidas. Porque senão as pessoas podem querer nos enganar como cristãos. Então nós precisamos tomar o nosso lugar em Deus. Temos que nos responsabilizar. E terceiro ponto, para nós terminarmos, nós temos que entender que nós somos aperfeiçoados em Jesus, que Ele é aquele quem nos aperfeiçoa, que Ele é aquele quem nos muda, quem nos molda, quem nos faz livre de todo conceito de religiosidade. Porque existem pessoas que são religiosas, mas não são verdadeiramente cristãs. E eu e você, se quisermos ver uma vida transformadas, livres, do álcool da droga, ou de qualquer outra situação, nós temos que ser totalmente aperfeiçoados por Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor, posso? Uma coisa eu quero dizer a você. João, capítulo 3. Quando Jesus, ele recebe um homem, e esse homem, ele vira para Jesus e fala assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala assim: olha, necessário é nascer de novo, para que você possa ver o reino de Deus. Mas como assim, Senhor? Eu sendo um homem velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus vira para ele e fala assim: olha, digo a você que necessário é nascer da água e do Espírito, para que você possa entrar. Eu queria falar com você duas coisas. Primeira coisa, querido, que eu e você podemos escolher ver todo mundo experimentar o milagre, todo mundo viver o milagre, contemplar o milagre na vida de todas as pessoas, mas esse milagre não chegar até nós. Ou podemos tomar posse e entrar no reino e ver os milagres e viver os milagres. Eu queria desafiar você a entender isso nessa noite, que não adianta só ver, tem que entrar. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Se você ainda tem qualquer mazela que te prende, qualquer vício, qualquer situação que te domina, eu quero desafiar você a deixar isso aqui hoje e a não levar isso com você, a se tornar uma nova criatura em Cristo, porque tudo vai ficar para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. A parte mais linda do amor de Deus pela minha vida e pela sua é que Ele se entregou por mim e por você, independente de qualquer coisa. Ele me amou e Ele te amou. Ele me ama e Ele te ama. Coloque-se de pé em nome de Jesus.